Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um vídeo sobre eletromagnetismo aplicado. Estaremos vendo agora parâmetros elétricos e magnéticos. Quais são? Como aplicar? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva. Ajude a divulgar o conhecimento. Nossos objetivos são apresentar os parâmetros elétricos e magnéticos que vão descrever e caracterizar componentes e dispositivos elétricos e magnéticos, e descrever como aplicar esses parâmetros para caracterizar componentes positivos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se! Falaremos sobre constante dielétrica e permeabilidade magnética relativa. Dê o seu ok, seu like. Ajude a divulgar o conhecimento. Falamos no vídeo anterior nos dois parâmetros condutividade e resistividade. Estaremos vendo agora a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética. Começando pela permissividade elétrica, os assuntos serão constante dielétrica, densidade de fluxo elétrico, velocidade de fase, velocidade relativa, comprimento de onda em dielétricos e a resposta a uma famosa pergunta: esse material é um condutor ou isolante? No quadro, mostramos algumas características da permissividade elétrica absoluta, começando pelo símbolo, a letra grega epsilon, a unidade Faraday por metro e a definição, com a medida da polarização de material, onde queremos dizer o alinhamento elétrico das moléculas desse material. A equação descritiva, D é igual a epsilon vezes E, ou epsilon 0 vezes E mais P, onde P é o vetor polarização e E campo elétrico e D a densidade de fluxo elétrico. As aplicações desses parâmetros são na especificação de capacitores, resposta e velocidade de dielétricos e comprimento de onda. A equação que vai mostrar como o epsilon é constituído é dado por epsilon 0 vezes epsilon r, onde epsilon é a permissividade elétrica do material, um parâmetro importantíssimo, mas que é pouco usado. Epsilon 0 é a permissividade elétrica do vácuo, dado por 8,854 vezes 10 a menos 12 farad por metro, ou aproximadamente 10 a menos 9 sobre 36 π Faraday por metro. Quando especificamos de elétricos, o parâmetro que utilizamos é a permissividade elétrica relativa e tem um nome específico, constante dielétrica, adimensional, não tem unidade. Vamos falar então sobre a constante dielétrica, o epsilon r. Na tabela estão indicados algumas constantes dielétricas de alguns materiais utilizados na área elétrica, telecomunicações e eletrônica. Um exemplo é o polietileno, que nós conhecemos de cabos coaxiais. Podemos também ver mica e papel, utilizados em capacitores, polietileno e polipropileno, como já falamos, em linhas de transmissão, cabos coaxiais, e porcelana e borracha como isolantes em circuitos elétricos. O segundo parâmetro é a densidade de campo elétrico, ou densidade também às vezes chamada de fluxo elétrico ou deslocamento elétrico, D. Epsilon E, que é igual a epsilon 0 vezes E mais P. Aí estão descritos cada um desses parâmetros. Utilizamos também a constante dielétrica para a definição, para especificarmos, analisarmos e projetarmos capacitor de placas paralelas. E aí está a equação. Uma forma mais usual é expressar a capacitância em picofarad, trabalharmos com área em centímetro quadrado e a distância entre as placas em milímetros, sem esquecer, é claro, da constante dielétrica do dielétrico utilizado. Vejamos um exemplo. Temos um capacitor constituído por duas placas paralelas, cada uma com 80 centímetros quadrados de área, e temos uma lâmina de polietileno de 0,1 milímetro de espessura, aquele plástico de cozinha. Vamos calcular a capacitância? Aplicando a equação, com a constante dielétrica do polietileno 2,26, obtemos que esse capacitor tem aproximadamente 1,6 nanofarad. O dielétrico é tão importante para um capacitor que o tipo de capacitor é dado pelo seu dielétrico. Observe a tabela mostrada.
Tipo de capacitor à esquerda e o dielétrico à direita. Sim, exatamente, eu mesmo. O capacitor, o nome do capacitor é literalmente o dielétrico desse capacitor. Se você está preocupado em capacitores de baixo volume, trabalhando com equipamentos portáteis, provavelmente você vai trabalhar com equipamentos classe 2, capacitores cerâmicos classe 2, que eles são descritos por 3 símbolos. Uma letra inicial, que é a temperatura inferior de operação, o código, um número, que é a temperatura superior, e, novamente, uma letra indicando a variação da capacitância com a temperatura. Um tipo bastante comum na indústria é o capacitor de classe 2, é o X7R, que podemos observar que ele varia de menos 55 graus Celsius até 125 Celsius, com a variação de capacitância ao longo dessa faixa de mais ou menos 15%. Capacitores classe 2, reduzido volume, com materiais de elevada constante elétrica. Pouca precisão e grande variação com a temperatura. Se você quer um capacitor mais estável para filtros e circuitos osciladores, procure um capacitor cerâmico classe 1. Outro tipo bastante comum na classe 2 é o Z5U. Depois veja na tabela quais os parâmetros de especificação. Como é que se constrói um supercapacitor? Bom, observe a equação. Precisamos primeiro aumentar a área. Sim, supercapacitores costumam ser mais volumosos. Diminui a espessura do dielétrico. Na verdade, além disso, supercapacitores utilizam outros processos de armazenamento de carga, mas passam pelo dielétrico e obtêm um material com elevada constante dielétrica. Velocidade de fase é dada por C, que é a velocidade de propagação da onda eletromagnética no vácuo, dividido pela raiz quadrada de εr, da constante dielétrica, ou C sobre N. Se você já viu os vídeos ou estudou sobre propagação de onda eletromagnética, reconheceu esse N como índice de refração. Então, aí está, C, velocidade de propagação no vácuo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, e N, o índice de refração adimensional. Vejamos um exemplo. Qual a velocidade da onda eletromagnética no polietileno sólido? O εr é 2,26, substituindo na equação, cerca de 199.557,03 km por segundo. Lembrando que a velocidade de propagação da onda eletromagnética no vácuo é de 300.000 km por segundo. Agora, no polietileno, cerca de 200.000, mais baixo. A velocidade relativa em relação a quê? A velocidade da onda no vácuo. Essa equação. 1 sobre raiz quadrada de εr. Muito utilizado esse parâmetro na especificação de retardo e propagação em linhas de transmissão, particularmente cabos coaxiais. Se o nosso dielétrico é polietileno sólido, vemos que a velocidade relativa da onda no polietileno é de 0,665 ou 66,5%. O que significa isso? Que no polietileno sólido a onda se propaga a 66,5% do valor que tem para o vácuo, ou que a velocidade de propagação no polietileno sólido para a onda eletromagnética é de 0,665 vezes 10 vezes 10 oitava, aproximadamente 200.000 km por segundo. Em um catálogo de especificação de cabos coaxiais, certamente você vai encontrar esse parâmetro. Temos aí 3 tipos de dielétrico: polietileno sólido, o polietileno expandido ou esponjoso e o poliestireno expandido ou esponjoso. Temos o valor do retardo no tempo em nanosegundo por cada metro que a onda percorre. E a velocidade de propagação. 0,659C significa que a velocidade de propagação da onda eletromagnética no polietileno sólido é de 65,9% da velocidade da propagação no vácuo. Se você quiser calcular o valor, 0,659 vezes 3 vezes 10 oitava. Vejamos um exemplo. Qual seria o atraso introduzido por 15 metros de um cabo coaxial cujo dielétrico é o polietileno expandido? Temos pela tabela o valor em nanosegundo por metro, 15 metros desse cabo, multiplicamos por 15 e obtemos pouco abaixo de 55 nanosegundos. É o tempo que leva para o sinal ser aplicado na entrada desse cabo e tempo que leva para ele percorrer os 15 metros para chegar na extremidade oposta, em torno de 55 nanosegundos.
O comprimento de onda em dielétricos é dado pela equação mostrada, onde λ0 é o comprimento de onda no vácuo, 300 dividido por f em MHz ou 0,3 pela frequência em giga, e εr, a constante dielétrica do material. No exemplo agora, vamos determinar o comprimento de onda para o polietileno sólido na frequência de 2,4 GHz. Basta substituir os parâmetros na equação e obtemos que, para o polietileno sólido, na frequência de 2,4 GHz, o comprimento de onda é de 8,315 centímetros. Frequência 2,4 GB. No vácuo, 0,3 dividido por 2,4. Então, o comprimento de onda no vácuo de 2,4 GHz é 12,5 centímetros. No polietileno sólido, 8,315 centímetros, um pouco menor. Como saber se o material é condutor ou isolante? Fácil. Nós vamos calcular sigma do material, a condutividade do material, dividido por ômega vezes epsilon, onde ômega é 2 vezes π vezes a frequência em Hz. Se essa relação for muito maior do que 1, o material é um condutor. Se essa divisão, esse parâmetro for muito menor do que 1, estamos com um dielétrico, um isolante. Igual a 1 é chamada frequência crítica. Como saber se o material é condutor isolante? Depende. Depende do material, do sigma e do epsilon, e depende da frequência. Veja a equação. Sigma dividido por ômega epsilon, onde ômega é 2 vezes π vezes f. Só podemos dizer se o material é condutor se conhecemos o material e a frequência de operação. Sim, eu sei que cobre é um bom condutor. Cerâmica é um bom isolante. Mas e solo? Um solo mais úmido? Água doce? Água salgada? Se você viu os vídeos sobre propagação, sabe da importância da condutividade do solo para a onda de superfície. Veremos agora o nosso último parâmetro, que é a permeabilidade magnética. Veremos permeabilidade magnética relativa, suscetibilidade magnética, indução magnética, relutância e indutância. A tabela mostra as principais características da permeabilidade magnética, começando pelo símbolo μ, o míon, μ. A unidade é Henry por metro e ela vai relacionar o campo de magnetização e a magnetização induzida em material. A equação é B igual a μ vezes H. B, indução magnética, μ, a permeabilidade magnética, e H, o vetor campo magnético. μ0, permeabilidade magnética do vácuo, e M é a magnetização. Esse parâmetro é aplicado para determinarmos a indução magnética, relutância de material, o cálculo do circuito magnético e a indutância. A equação μ é igual a μ0 vezes μr. μ é a permeabilidade magnética do material, quase nunca é fornecido. μ0 é um valor constante, é a permeabilidade magnética do vácuo, 4 vezes π vezes 10 a menos 7. E o parâmetro utilizado na indústria, que é a permeabilidade magnética relativa, adimensional. Não, diferente da permissividade elétrica relativa, que tem um nome específico, constante dielétrica, μr não tem um nome especial. Mas podemos observar que μr é dado por 1 mais xm, que é a suscetibilidade magnética. Vamos entender isso vendo a tabela. Observe que materiais diamagnéticos e materiais paramagnéticos têm o μr, permeabilidade magnética relativa, aproximadamente igual a 1. Materiais diamagnéticos um pouco menor do que 1 e materiais paramagnéticos um pouco maior do que 1. Então, os valores são bastante próximos de 1. Já os materiais magnéticos apresentam μr, uma permeabilidade magnética relativa, muito maior do que 1. Chamo atenção para o ferro silício 3500. Existem MRs mais elevados? Sim, claro que existe. Se você tem acompanhado os vídeos, reconhece essa tabela de núcleos toroidais para frontes chaveadas. O primeiro valor dado pelo fabricante é a permeabilidade magnética relativa inicial.
Observe que o fabricante abreviou um pouco. Sim, esse é o MIR inicial. 2.100, mais ou menos 25% para o MMT 139 e 2.300, mais ou menos 25% para o MT 140. A indução magnética B e o campo magnético H relacionam-se por B igual a μ vezes H. B é a magnetização induzida, expressa em Tesla. H é a permeabilidade magnética do material, expressa em R por metro. Finalmente, H é o campo de magnetização em ampere por metro, ampere espira por metro, onde μ igual a μ0 vezes μr e μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. No ar, o μ do ar é igual a μ0, lembrando que o zero geralmente indica vácuo. Então, lambda zero, comprimento de onda no vácuo. μ0, permeabilidade magnética do vácuo. Epsilon zero, permissividade elétrica do vácuo. No caso, μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. A indução magnética é expressa em Tesla. Antigamente, usava essa expressão Weber por metro quadrado. E você também ainda encontra Gauss. O campo magnético dado em ampere por metro ou ampere espira por metro. Se nós vamos simplificar muito, podemos dizer que indução magnética é quão forte o ímã pode vir a ser, em função do campo magnético. Observe, B, que é a indução magnética, é μh. Para o mesmo H, se o μ variar, o B também vai variar. Já o campo magnético está ligado ao número de espiras, de corrente que percorre esse enrolamento. Nosso exemplo agora, nós temos no ar 5.000 amperes espira por metro. Campo magnético. Qual vai ser a indução magnética? Fazendo a conta, 6,28 militesla ou 62,8 Gauss. 1 Tesla vale 10.000 graus, 10 a quarta Gauss. A relação entre indução magnética, B, e campo magnético também pode ser dada por uma curva, como é mostrado na figura, para 3 materiais, aço laminado, aço fundido e ferro fundido. Usamos muito essas curvas em exercícios anteriores, em vídeos anteriores. Vamos a um exemplo. Vamos considerar que nós temos o material aço laminado e o campo magnético 600 amperes por metro. Queremos calcular para essa condição qual é o valor da permeabilidade magnética e qual é o valor da permeabilidade magnética relativa. Veja, 600 amperes espira em aço laminado, na curva de aço laminado, nos leva a um B, uma indução magnética de 1,6. Letra A. Vamos agora μ B sobre H. B, 1,6 dividido por 600. Então, nós temos que a nossa permeabilidade magnética, nessa condição, é de 2,67 mH por metro. A permeabilidade relativa, basta dividir esse valor por 4π vezes 10 a menos 7, μ0, e obtemos 2.122. Relutância é a oposição à passagem de fluxo magnético. A equação L dividido por μ vezes a área. Estamos trabalhando com metro, metro quadrado. Vamos agora considerar uma barra homogênea de silício com 12 centímetros de extensão. Então, o campo magnético está ao longo desses 12 centímetros. E a área da seção reta para o campo magnético atravessar é de 6 centímetros quadrados. Nós estamos considerando para essa condição a permeabilidade magnética relativa 1.800. Qual é a relutância da barra? Substituímos L sobre μA. μ é μ0 vezes μr. μr 1.800, μ0 4 vezes 10 a menos 7. A área 6 vezes 10 a menos 4, porque agora é metro quadrado. O comprimento 12 vezes 10 a menos 2, que é centímetro. Obtemos uma relutância de 88.419,4 por Henry. Essa é a unidade de relutância. Indutância pode ser definido como uma relação entre a tensão induzida e a taxa de variação da corrente no tempo. Falamos também sobre essa equação e sobre indutância em vídeos anteriores. Pode ser dado também pelo número de espiras vezes o fluxo magnético sobre corrente ou número de espiras ao quadrado sobre relutância. Em uma equação com parâmetros mais próximos usados na engenharia, calculamos o L em mR em função do número de espiras ao quadrado, μr, a área em centímetro quadrado e o comprimento em centímetro. Temos agora um exemplo, um indutor cilíndrico, 15 espiras,
2,5 centímetros de comprimento e a área da seção reta de 6 centímetros quadrados. A permeabilidade magnética relativa do núcleo é 1.200. Vamos avaliar o valor teórico dessa indutância. Substituindo nos valores na equação, obtemos 8,14 mH. Quando falamos sobre tensão induzida, a tensão que aparece no indutor em variação em função da variação da corrente no tempo, eu recomendo fortemente que você assista o vídeo A Equação Mais Perigosa e Mortal da Área Elétrica, para você ver detalhes e quais são os problemas que podem acontecer no chaveamento de indutores, especialmente na área elétrica com altos valores de corrente e chaveamento, em muito pouco tempo, e também chaveamento de relés em circuitos transitorizados. Esse é o vídeo número 19, transformador, a equação mais mortal da elétrica. Se você gostou do vídeo, se ele acrescentou algo, ou se você acha que pode acrescentar algo, dê o seu like. Indique o vídeo para que possamos divulgar esse conhecimento. Aqui no canal você encontra diversos outros vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, inclusive propagação em antenas. Procure os vídeos que você acha que são mais apropriados e podem ser indicados para você. Faça suas perguntas, deixe suas observações, vou procurar responder a todas elas sempre que possível. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Obrigado e até a próxima.